Muito obrigado. Nós estamos ansiosos para ver a conclusão, a última aula desse curso. Nós estamos transmitindo da cidade de Luanda, na Angola. Estamos muito contentes de estarmos aqui hoje e de ter essa oportunidade e ainda ter internet para poder funcionar. Deus está nos abençoando em tantas maneiras hoje e estamos muito contentes. Estamos por esses dias ensinando o curso Deixa a Bíblia Falar ao vivo, pessoalmente, numa igreja que nos cedeu seu local para ensinar e vamos, se Deus permitir, terminar no domingo. E depois de terminar, se Deus permitir, nós vamos entregar os certificados na segunda-feira. Essa é a conclusão do curso Deixa a Bíblia Falar e nós temos muito prazer em ter vocês todos aqui. Como já sabem, não existe nada mais importante do que a nossa salvação. A salvação da nossa esposa, o marido, pai, mãe, filhos, filhas, não é? Netos. Deus tem nos abençoado para ter essa oportunidade de ter a salvação e também de ter toda a certeza de que temos essa salvação. Através dos anos, décadas, eu venho ensinando e faz muitos anos que percebi que existe na Bíblia muitas coisas que Deus diz que é essencial para ser salvo. Por exemplo, se não fizer tal coisa, não será salvo. Ou se fizer ou continuar fazendo tal coisa, não será salvo. Obviamente, estas passagens na Bíblia são extremamente importantes e por causa dessa importância dado a nós por Deus mesmo, vamos examinar assim rapidamente para poder observar o que é que Deus diz que é necessário para que seja salvo. Como podemos saber, e certamente já sabemos, não é? É que a Bíblia diz que é necessário amar a Deus, ou amar a Jesus com todo o seu ser para ser salvo. E se não amar Deus, Jesus, mais do que tudo e todos, não pode ser um discípulo de Jesus, não é? Então, em Lucas capítulo 14, Jesus mesmo disse que se não amar a Ele acima de todas as pessoas e acima de todas as coisas, não pode ser seu discípulo. Da mesma forma, nós vemos também que ele diz que não podemos ser seu seguidor se não amar o seu próximo como a ti mesmo. Continuando em Mateus 22, ele diz que o segundo maior mandamento é amar a seu próximo como a ti mesmo, e nós vemos
também essa passagem em Mateus capítulo 25, versículos 31 até 46, uma parábola que Jesus mesmo ensina, dizendo que se você não amar as pessoas ao seu redor, ao seu próximo, não está amando Jesus, não é? E as pessoas que não amarem seu próximo como a ti mesmo, não serão salvos nessa cena do juízo, não é? Então, nós vemos mais coisas que a Bíblia diz é necessário fazer para ser salvo. Novamente, nós vemos uma terceira coisa, é necessário crer em Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e também versículo 6, ele diz que é necessário crer, não é? Ter fé e em Deus, ter fé que Deus existe, que Ele vai dar o galardão, né, às pessoas que vão receber. Mas também nós vemos que devemos crer certas coisas específicas sobre Jesus. Em João 8, 28, Jesus diz, se não crer que eu sou, não é necessário crer que Jesus é ou eu sou, não é? E nós conhecemos essa expressão do Velho Testamento, em Êxodo. Então, também em versículo 58, João 8, 58, ele diz, antes de existir Abraão, eu sou. Novamente, a segunda vez, nessa mesmo sermão, Jesus diz que ele é o eu sou. A passagem mais crítica, né, dessa exigência é em versículo 24, que Jesus disse, eu te disse que se não acreditar que eu sou, morrereis nos seus pecados, não é? Então, obviamente, é uma coisa essencial, né? Para ser salvo, Jesus diz que é essencial. Né? Também nós vemos em várias passagens na Bíblia que é necessário nos arrepender. Não importa quem somos, não é? Se, por exemplo, nós somos grandes religiosos, como os judeus, e mais especificamente os líderes dos judeus. Jesus disse em Lucas, capítulo 13, versículos 1 até 5, que se vocês, né, os judeus, os muito religiosos, se vocês não se arrependerem, também vocês serão perdidos. Uau! Não é? Obviamente é alguma coisa muito importante. Também a Bíblia fala que é preciso declarar, confessar Jesus como Senhor. Muitas pessoas falam, né, que você precisa aceitar Jesus como seu Senhor, ou, aliás, Jesus como Salvador, e será salvo, mas não é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia fala que nós devemos declarar do coração, ou seja, sinceramente, que Jesus é o Senhor, especificamente o Senhor. Também nós vemos tantos lugares, né, que fala sobre é necessário ser batizado para perdão dos seus pecados, porque se não for batizado para perdão dos pecados, não vai receber o Espírito Santo para habitar em vocês. Não estamos falando aqui sobre dons milagrosos, falar em línguas, nada disso. Estamos falando sobre o Espírito Santo habitar em você para ser
o penhor, o depósito e o selo pelo qual Deus nos reconhece sendo seus filhos, não é? Então, batismo é necessário. Jesus mesmo disse a João Batista, em João 3, se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito, não vai entrar no reino dos céus. E muitos outros passagens é essencial, é necessário. Como também nós vemos, é necessário ter o Espírito Santo morando em você. E sem o Espírito Santo não haverá salvação. Romanos, capítulo 8, versículos 9 e 10, diz que vocês estão no Espírito se o Espírito de Deus habita em vocês, e se não habita em vocês, vocês não pertencem a Ele, não é? Uau, não é? Então, é necessário ser batizado para perdão dos pecados, porque ninguém que ainda tem os pecados pode ser perdoado, pode receber o Espírito Santo, porque Deus não pode habitar dentro de uma pessoa que ainda tem seus pecados, não é? Bem, também nós vemos uma coisa até, né, chocante, talvez, para muitos de nós que nunca percebemos, mas em Mateus capítulo 18, versículos 1 até 4, Jesus estava ouvindo os discípulos novamente, como eles faziam muito, os 12 apóstolos queriam discutir quem é o maior no reino dos céus, não é? Jesus, nessa ocasião, tomou uma criança, né? Parece que colocou no seu colo e disse aos 12 apóstolos: se vocês não converterdes e para ser como uma criança, não vai entrar ou ver o reino de Deus. Uau, muito chocante. E como você pode ver aqui, há muitos outros versículos que falam a mesma coisa. Se não se humilhar como uma criança, não vai ser salvo, né? Eu não posso ir embora, né, terminar esse curso sem falar as coisas que Deus diz é necessário para ser salvo. Uma coisa também um pouco marcante em Romanos, em Hebreus, capítulos 10, fala sobre frequentar a igreja, a reunião da igreja, não é? Ele usa palavras e ilustrações muito fortes nestes versículos, dizendo não podemos abandonar a reunião da igreja. Nós devemos manter firmes e fortes a nossa confissão. Jesus é Senhor, não é? Não podemos abandonar isso, mas devemos, pelo contrário, encorajar, estimular uns aos outros no corpo de Cristo a serem firmes e fortes e não parar, não desistir. Ele diz o porquê. Ele fala por que é tão importante não abandonar a reunião da igreja. Ele diz, Deus é muito forte e ele é muito ruim ser lançado perante a ira do Deus vivo. Uau! Pelo menos conseguimos ver que é linguagem muito forte para nós observarmos. É também necessário continuar a crescer, não é? É necessário crescer, amadurecer. Efésios 4, versículos
11 até 16, mais ou menos, né? Que ele fala como é necessário amadurecer até ser como Jesus. Ele fala que é necessário vencer as tentações, como em 1 Coríntios capítulo 6, porque aqueles que continuam praticando aqueles pecados, não serão salvos, não é? Não é que nós vamos vencer todas as nossas tentações logo no primeiro dia que nascemos, né? Um bebê já não pode andar, né? Não pode falar, não pode ir para o trabalho, né? Então, nós temos, sem dúvida, a oportunidade de crescer e amadurecer, porque isso é realmente a vontade do nosso Deus. Uma coisa eu acho muito interessante também é que a Bíblia diz que nós temos que deixar a mentira. Muito interessante, eu acho. Ele fala tão chocantemente sobre este pecado em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, ele diz: o lugar de todos os mentirosos é o lago de fogo e enxofre. Uau, não é? E nós lembramos quando a igreja de Cristo estava começando em Atos 2, que quando chegou em capítulo 5, né, era uma coisa tão bonita. Todos se amando, eles dedicando-se ao ensino dos apóstolos, eles estavam se dedicando à oração e observando muitos milagres feitos pelos 12 apóstolos. E com essa situação mas tão bonito e atraente, chega uma pessoa chamada Ananias para fazer uma oferta especial. Ele chega e diz para os apóstolos: eu vendi uma propriedade, eu recebi tanto e aqui é o dinheiro que eu recebi, e deixou aos pés dos apóstolos. É interessante que os apóstolos olharam para ele e diz: Ananias, por que você está mentindo ao Espírito Santo? Você pensa que pode mentir e ser inocente? Você pensa que pode simplesmente continuar a viver como não cristão e continuar com salvação? E Jesus matou Ananias na frente de toda a igreja. Uau, que chocante! Não é? Ele caiu morto aos pés dos apóstolos. Uau! Algumas horas depois, a sua esposa entra e também diz, né, os apóstolos perguntam: por quanto vendeu a casa? Não é? Ela continuou a mentir junto com como o seu marido, ela não sabia nada, e novamente Jesus a matou na frente da igreja. Por que essa lição tão negativa e tão chocante? Por causa da salvação, não é? Jesus conhece os corações de cada um e ele julga cada um de acordo com o que conhece, porque tudo ele conhece. Então, ele conhece muito bem o coração de Ananias e Safira, a sua esposa, e os matou na frente da igreja para ensinar a igreja uma lição. Sabe o resultado? Todos ficaram amedrontados perante Jesus, perante os 12 apóstolos, né? Porque eles estão aprendendo o quanto é que Deus, Jesus, detesta, não tolera pecado, não é? Muito chocante.
Também nós vemos em Mateus capítulo 5 e versículo 12, Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. E nesse versículo 12, ele diz que nos perdoe da maneira que nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Mas em versículo 15, ele diz, porque se você perdoar os outros, também Deus vai te perdoar, mas se você não perdoar os outros, Deus também não vai te perdoar. Uau! É essencial perdoar, não é? Porque nós, com aquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério, nós merecemos ser apedrejados, porque todos nós já pecamos, né? E por isso Jesus perguntou a eles, quem aqui vai ser o primeiro para jogar a pedra? Aí logo eles começaram a perceber a lição e reconheceram, eu sou pecador, quem sou eu para apedrejar outro, não é? Eu também mereço ser apedrejado. O salário do pecado é a morte, não é? Então, essas lições que a Bíblia nos ensina são tão importantes, especialmente quando se fala sobre a salvação. Eu estou aqui implorando, se você tiver qualquer coisa que estas exigências te deixa a faltar, faça o que for necessário para vencer essas tentações e estar salvo, ou para ser salvo, ou para continuar salvo em Cristo. Sabe, alguns possam dizer, né? Eu posso ser batizado como a Bíblia ensina e depois continuar na minha igreja? É uma pergunta que muitas pessoas fazem e é uma boa pergunta e eu fico agradecido, né, até para alunos que fazem tais perguntas, porque isso mostra que eles estão querendo fazer mesmo a vontade de Deus e graças a Deus por isso. Eu posso continuar na minha igreja e ser batizado e estar bem, o que é que eu devo fazer, né? Eu respondo com uma pergunta, né? Eles obedecem a Jesus? Eles só chamam Jesus de Senhor, Senhor, ou vivem Jesus é Senhor, não é? Muitas vezes, multidões estavam acompanhando Jesus, né? E ele virou e falou, se você não me ama, acima de tudo e todos, não pode ser meu discípulo. Muitos estão acompanhando Jesus, mas poucos são discípulos legítimos de Jesus, não é? Nós lembramos em Mateus 7, versículo 21 até 23, né? Nem todos aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele continua, muitos vão me dizer naquele dia, né, o dia do juízo, mas Jesus, nós profetizamos em seu nome, nós expulsamos demônios em seu nome, nós fizemos muitos milagres, grandes milagres em seu nome. E Jesus vai responder claramente para eles: eu nunca conheci vocês, né? Eu nunca tive um relacionamento com vocês. Então, é necessário nós falarmos claramente o que Deus quer, o que Deus manda, senão, então nós não somos profetas, pregadores legítimos, não é?
estamos, pode ser, né, que nós estamos só querendo agradar e não querendo falar o que Deus fala. Então, por favor, nós podemos apresentar o curso Deixe a Bíblia Falar à sua família. Talvez isso vai resolver algumas coisas, né? Então, nós estamos implorando pela oportunidade. O nosso professor aí, Luiz Pereira, ele já assim organizou muitas e muitas turmas novas, né, para este ano, e você pode fazer parte de um desses. Nós, no fim, vamos dar o telefone dele, o WhatsApp dele, para você poder anotar, caso você queira participar, ou chamar uma família, amigos, talvez seus parentes, ou talvez a sua própria igreja para fazer isso. Eu quero saber, você aceita que a gente ajude você ensinando essas mesmas coisas do curso Deixe a Bíblia Falar para os amigos, parentes, a sua igreja? Estamos implorando pela oportunidade, não é? Bem, eu quero ilustrar como seria se, por exemplo, você aceitou e decidiu fazer todas essas mudanças, porque como você pode perceber, nós estamos implorando para você fazer uma mudança gigantesca, não é? Mudar tudo na igreja, na sua vida, não é? E queremos saber o que vai acontecer com a sua família, sua esposa, seu marido, a sua família, sua igreja, seus melhores amigos, né? Eu tenho um colega chamado Steve Gober, ele tem um aluno, tem ainda, mas ele fica na Malawi. O nome dele é Bispo, eu nem sei o nome, né? Bispo na Igreja Pentecostal. Eu só sei que ele é um bispo da Igreja Pentecostal e que ele já estava quase pronto para fazer todas essas mudanças. Ficamos, graças a Deus, né? Porque pessoas ainda têm essa vontade de seguir Jesus em tudo, não é? Graças a Deus por isso. E o Steve Gober foi para Malawi pessoalmente para fazer as últimas lições pessoalmente com ele e o batizou, não é? Batizou este bispo pentecostal. Ele batizou também aquela igreja que ele fazia parte. Eu acho que, se eu entendo bem, dentro de 2 semanas batizaram 27 pessoas. Dentro de um mês batizou, eu acho, dessa igreja pentecostal. E então, graças a Deus, né? Porque ele mudou e todas as pessoas da igreja dele, centenas de pessoas. Eu não sei, né, como essa grande decisão parece para você. Sim, é uma decisão muito grande. É uma decisão, vou fazer o que eu quero, vou fazer o que o povo quer, vou fazer o que Deus quer, o que Deus diz na sua palavra, não é? Se você sinceramente aceitar essa palavra de Deus e quer continuar na sua igreja, como seria, né? O que vai encarar se você decidir fazer isso? Você tem que perguntar o que é que Deus quer. Eu estou aqui implorando
não faça a sua tradição, não faça o que a sua igreja ensina a fazer, faça o que Deus ensina a fazer, amém? Quanto à sua família, seus amigos, seus mais amados, o que é que vai acontecer? O que eles vão pensar? Vamos dizer, se você tomar a decisão de ser batizado hoje, o que vai acontecer? O que isso vai fazer com a sua esposa, seu marido, seus amigos, seus parentes? Uma igreja é tão boa quanto a outra. Nós ouvimos pessoas dizerem isso, até ouvimos pessoas a dizer, escolhe a igreja da sua escolha, né? Não falam nunca, escolhe a igreja da escolha de Deus, não da sua opinião, mas o que Deus quer, não é? Então, a verdade é que uma igreja não é tão boa quanto a outra. São diferentes. Alguns obedecem, outros simplesmente não obedecem a Deus, não obedecem à palavra de Deus. Como deve encarar uma igreja que não ensina nem pratica a verdade? A palavra de Deus é a verdade, não a palavra dos homens, não as nossas tradições, nem as minhas, nem as suas, nem... Não, só a palavra de Deus é a verdade. Como então devemos lidar com essas igrejas todas? O que devemos fazer? Uma coisa que eu sei é que vale a pena lutar, guerrear para a nossa salvação. Vale a pena. Você pensa, mas eu não posso deixar a minha igreja, ou eu não posso ser batizado, porque eu já fui batizado, e se eu for batizado novamente, as pessoas vão ficar falando, e daí, não é? E daí? Vamos perder alguma coisa, não é? Pode ser que até que perdemos alguns amigos, mas a nossa salvação é muito mais importante de ter estes amigos. A nossa salvação é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Pergunte ao rico, na história do rico e Lázaro, o rico descobriu como salvação é a coisa mais importante. Nada mais importa no fim das coisas, né? O que fazer se meus amigos e parentes não aceitarem a palavra de Deus? Quando isso acontecia no Novo Testamento, Jesus disse para os seus discípulos, apóstolos, irem de cidade em cidade pregando a palavra, e se eles não aceitarem a palavra, para sacudir a poeira dos seus pés e ir para a próxima cidade que aceita a sua palavra, não é? Eu sei que isso parece muito cruel para nós. Eu estou apenas dizendo é isso que Jesus diz, não é? Então, se for da palavra de Deus, da palavra de Jesus, vamos aceitar como a palavra de Deus. Também Jesus falou algumas coisas muito importantes quanto a se seu irmão pecar. Por exemplo, se seu irmão pecar e vamos dizer, muito arrogante, quer honra do povo e não se importa com a obediência da palavra de Deus, não é? Como nós vimos em Mateus 6, 7 e 23 e etc, etc, não é? Se seu irmão pecar, devo fazer o quê? São mandamentos de Jesus. Mateus 18, 15 a 17, Jesus disse, se o seu irmão pecar, vá. Fala com você, com esse irmão, só você e ele, não é? Porque ele não precisa ser, né, passar vergonha além do necessário,
mas é necessário ir falar com ele. Por quê? Porque queremos ele salvo, não é? Que nós amamos nosso irmão como amamos a nós mesmos. Então, e queremos a nossa salvação, igualmente queremos a salvação do nosso irmão, não é? Então, se ele, Jesus disse, se ele aceitar, pronto, você ganhou seu irmão, não é? Mas se ele não aceitar, né, não se arrepender desse pecado, então leve um ou dois junto com você para falar com ele novamente, para que eles sejam testemunhas e estabelecer os fatos. Está pecando mesmo ou não? Está arrependido ou não? Não é? Etc. Então, Jesus continua. Se ele, essa pessoa pecando, se ele te ouvir os dois ou três, então você ganhou seu irmão. Graças a Deus novamente, se for, né? Mas se ele não aceitar os dois ou três, implorando para ele se arrepender, então fale com a igreja. Diga para a igreja, irmão, ou igreja, nosso irmão fulano está vivendo em pecado, ele recusa se arrepender. Agora ele está passando muita vergonha, não é? E nós apenas estamos lutando para que ele se arrependa, porque nós queremos a sua salvação. Então, se seu irmão pecar, deve fazer o quê? Se ele continuar pecando e ainda não se arrependa, mesmo que a igreja está implorando para ele se arrepender, considere-o como gentil ou publicano, não é? Este é o mandamento de Jesus. Como lidar com pessoas que, dizendo-se irmão, não vive como irmão, né? Então, ele precisa ser chamado a atenção e corrigido. Com amor, é claro, né? Nós só queremos falar a verdade em amor. Não queremos falar de uma atitude orgulhoso, né? Pelo contrário, de uma atitude humilde. Bem, se ele continuar... Bem, aqui o apóstolo Paulo fazia em Atos capítulo 16, ele estava viajando e queria ir para uma certa cidade e quando achou a entrada aí para ir nessa cidade, a Bíblia diz que o Espírito Santo os proibiu para entrar, para ir para aquela cidade. Logo ele continuou então e chegou para a entrada de outra cidade e o Espírito os proibiu novamente. Depois, naquela noite, ele teve uma visão, né, sobre um homem lá chamando, venha para a Macedônia para nos ajudar. Então, ele chegou à conclusão de que Deus, Jesus, estava lhe chamando para ir à Macedônia, que é exatamente o que eles fizeram. Em Romanos capítulo 14, esse capítulo fala sobre opiniões, né? Porque existem muitas coisas que a Bíblia ensina e muitas coisas que Deus não importa, não é? Se Deus não diz, se Deus nos mostra que não há importância, então vamos deixar a opinião de cada um em liberdade, não é? Mas ele continua e explica, mas lembre-se de que todos nós entraremos no juízo perante Deus. Então, para nós todos assumir a responsabilidade e ter a absoluta certeza de que nossa opinião é segundo a vontade de Deus, não é? É isso. E questões sobre exemplos
por exemplo, nós não temos um mandamento que diz você deve tomar a ceia do Senhor todos os domingos. Não temos, mas o que temos sim é um exemplo, um modelo, um padrão para seguir, não é? E a Bíblia diz bem claro que eles se reuniam todo o primeiro dia da semana para partir o pão, e nós, então, fazemos a mesma coisa, porque nós temos um exemplo. A questão sobre mandamentos, né? Existe muitos mandamentos, como nós vimos o apóstolo Paulo falando sobre o papel da mulher. Logo depois que ele falou sobre o papel da mulher, ele diz, em 1 Coríntios capítulo 14, versículos, eu acho, 32 a 34 por aí, ele diz, se alguém se considera profeta ou espiritual, então reconheça que as coisas que eu lhes escrevo é mandamento do Senhor. Ele deixa bem claro, né, que essa questão sobre o papel da mulher é um mandamento do Senhor, não é uma opção, uma opinião, não é? E nós não vamos tratar como opinião. Se Deus diz que é um mandamento, vamos obedecer e ponto final, não é? Vamos simplesmente fazer o que Ele manda. Também nós temos que observar que a Bíblia, o Novo Testamento, é para nós um padrão, um modelo. Nós vemos o apóstolo Paulo, né, falando para o jovem evangelista Timóteo, segundo Timóteo 1:13, mantém o padrão das sãs palavras. E quando fizermos qualquer coisa com um modelo, uma moldura, né? Cada vez que faz, ele sai exatamente igual, não é? Porque usamos o mesmo modelo. Então, as igrejas que os apóstolos iam começando, todos eram iguais. E nós precisamos, então, reconhecer este princípio que o próprio apóstolo Paulo falou. Eu não inventei, né? É do apóstolo Paulo. Ele também falou aos romanos, em Romanos 6:17, mas graças a Deus, porque outrora vocês no passado eram escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, ou seja, aquela doutrina que foi entregue no primeiro século, não hoje, não é? Mas aquela doutrina lá antigo, que o apóstolo Paulo e os apóstolos todos ensinavam. Vamos seguir o que eles ensinavam, porque o próprio Jesus os capacitou, os autorizaram para né, fazer as primeiras igrejas de Jesus. Nós também observamos que Paulo falava à igreja em Corinto, 1 Coríntios 11:2, de fato, eu vos louvo, porque em tudo vós lembrais de mim e retendes as tradições, assim como eu lhes entreguei, não é? Então, nós não precisamos estar como os fariseus, né? Elevando as tradições dos anciãos acima da palavra de Deus, mas sim a palavra dos apóstolos, que o próprio Jesus né, entregou essas palavras, essas verdades. E Paulo está dizendo, obrigado por né, reter as tradições que vocês aprenderam de mim, não é? Também em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 e 2, irmãos, venham lembrar-lhes que o evangelho que anunciei a vocês, né? Ou seja, aquele evangelho que ele anunciou no primeiro século, né? Por ele também são salvos se retiverdes a palavra assim como eu lhes preguei, a menos que tenham crido em vão, não é? Deixe Deus falar.
por favor, deixe a Bíblia falar, não é? Quanto a questões de salvação, como o batismo, como todas aquelas coisas que listamos no início, Deus diz que, né, se você quer perdão, né, se você quer salvação, então isso é necessário. E por isso nós estamos aqui implorando, né, por favor, seja batizado. E você que, né, inicialmente aceitou Jesus como seu Salvador e algum tempo depois foi batizado, você não recebeu o batismo bíblico, né? Ou um batismo, não é? O que você recebeu foi um batismo que foi inventado por homens que dizem, né, começaram nos anos 1900 e alguma coisa a ensinar, basta aceitar Jesus como seu Senhor, seu Salvador, né, e falar a oração do pecador, não é? Eu garanto, essa é uma novidade. Isso não é a palavra de Deus. Mas todas as pessoas que fazem isso e depois são batizados, não são batizados para perdão dos seus pecados. Não são, né? Eles acreditam que já têm a salvação. Eles não são batizados para poder receber o Espírito Santo, porque acreditam que já têm o Espírito Santo, não é? É uma invenção de homens. E por isso eu estou aqui hoje para implorar. Eu estou implorando para você ser batizado com um batismo com que todos os cristãos são batizados. Se não, eu imploro, por favor, leia Atos capítulo 19, versículo 1 até 4 ou 5. Exatamente por isso que Paulo chegou em Éfeso e perguntou logo, que batismo vocês receberam? Não é? Eles disseram, nós recebemos o batismo de João, não é? João Batista. E ele explicou, esse batismo não é o batismo que você é batizado para perdão e recebe o Espírito Santo, não é? Não é aquele batismo que Jesus disse, é necessário batizar da água e do Espírito, né? Não é aquele batismo de João Batista, não é um batismo que recebe o Espírito Santo, não é para esse propósito, não é? Então, Paulo fez o quê? Você procure por você mesmo, você que pode ler, não é? Você pode ver que Paulo os batizou novamente com o batismo bíblico. Eu estou apenas implorando, por favor, eu estou implorando, por favor, fale conosco ainda hoje para ser batizado com um batismo. Eu quero a sua salvação. Você também quer a sua salvação. Não seja orgulhoso demais para dizer, não, eu já fui batizado, eu acho que eu não vou ser batizado novamente, assim, segundo o exemplo que Paulo, né, ensinou em Éfeso. Por favor, deixe Deus falar, deixe Deus responder essa pergunta. Deixe o apóstolo Paulo responder essa pergunta. Se você aceitou Jesus legitimamente como seu Senhor, não apenas como seu Salvador, não é? Quando meu irmão errar, ou alvo, pecar, sem produzir fruto de arrependimento, como João Batista perguntou, né? Ele não acreditava que os fariseus e saduceus estavam arrependidos, aí ele recusou batizá-los. Honestamente, o que é o nosso alvo? Por que estamos fazendo todo esse curso? É para você receber um certificado? Esse certificado não vale nada quanto à nossa salvação. Isso é só um pedaço de papel. O que importa é a sua salvação. A salvação da sua esposa, do seu marido, da sua família, do seu vizinho,
de todas as pessoas na sua vizinhança, na sua aldeia, na sua cidade, por favor, seja salvo, né? Como os 12 apóstolos estavam falando, né? Eles diziam, salve-se desta geração perversa, não é? Atos capítulo 2, versículo 39 e 40 por aí. Então, quando são questões da salvação, nós estamos implorando, por favor, obedece Jesus, e não as tradições das igrejas, não as invenções humanas de doutrinas que foram criadas por homens centenas, séculos, milhares de anos depois que a igreja foi começado, não é? Por favor, não acredita em doutrinas de homens. Nosso alvo é não agradar a nós. Nosso alvo não é manter a nossa tradição, é manter a forma de doutrina das sãs palavras, não é? Não é para manter a nossa tradição, a nossa igreja, não é? E a nossa igreja não importa, a palavra de Deus é o que importa, não é? Por favor, faça tudo, guerreia para agradar a Deus, não aos homens, não é? As igrejas de hoje, como vocês sabem muito bem, adoram imagens. Você pode ir para aquela igreja logo ali na sua rua, logo ali perto, não é? E você vai ver adorando imagens, adorando outras pessoas. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Vocês sabem que essas igrejas têm as suas autoridades humanas, hierarquia, que Jesus falou, que nem os próprios 12 apóstolos podiam fazer parte de uma hierarquia, não é? Jesus, as igrejas de hoje exigem coisas que vêm do Velho Testamento e não do Novo, só porque eles querem mais dinheiro, né? Oh, que vergonha! Mas é verdade, e vocês sabem muito bem disso, não é? Eles dizem que batismo não é importante, batismo não é para perdão dos pecados, não é? Dizem que batismo não é necessário para ser salvo, não. E quando Jesus mesmo diz, se não nascer da água do Espírito, não vai entrar no reino de Deus. Quem é que fala não precisa ser batizado? Quem é que tem autoridade acima da autoridade de Jesus, não é? Que vergonha essas pessoas que pensam que têm autoridade sobre Deus. E eles vão sofrer muito, não apenas porque eles estão falando mentiras, mas porque muitas pessoas irão para o inferno por causa das suas mentiras, não é? Muitas pessoas estão dizendo, não existe um só batismo, nós podemos ser batizado assim, ou assim, ou assim, né? Posso abrir uma dicionário de lei de tal igreja e posso te mostrar, não é? Exatamente. Ele, não, você pode ser batizado assim, 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 tanto faz. Que coisa, né? Mas eles falam que, não, você pode usar essas bandas na sua igreja e dançar e guitarras e pular na igreja e deixar suas mulheres e pregar e ensinar e dirigir oração na igreja, onde a Bíblia diz exatamente o contrário e diz, o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor, e eles nem se importam, como se, não, isso não importa não, a nossa vontade é mais importante, nada, não é? Deixam as mulheres fazer tudo o que querem, ser pastoras, bispas, eu não sei. Que vergonha. Em pleno desobediência, em contraste direto contra a palavra do próprio Salvador, não é? Eles nem sabem o que é o batismo com o Espírito Santo. Eles pregam o evangelho de prosperidade em vez de pregar o evangelho bíblico, não é?
Eles praticam o que o povo quer fazer em vez de o que Deus quer. Sim, eles crescem muito por causa disso. Não é porque eles estão alegrando muita gente, mas não para a salvação deles, não é? Não é para que eles sejam salvos. Eles nem mesmo se importam com a salvação das pessoas. Eles querem ficar ricos, honrados, não é? Eles praticam milagres em nome de Jesus, profetizam em nome de Jesus, expulsam demônios em nome de Jesus, mas não com o poder de Jesus, não com o poder de Deus. Deus diz: eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, né? Mateus 7, 21 a 23. Uau! Sim, estou pedindo muito. Não, não, não. Eu não. Deus está pedindo muito. É uma transformação. Abandonar tudo? Basicamente sim. Basicamente é isso, não é? Havia muitos anos atrás, séculos na realidade, atrás que havia uma igreja que se reunia para discutir como nós podemos crescer, né? O que podemos fazer para que a nossa igreja cresça? Eles discutiam e finalmente eles chegaram à conclusão: nós vamos fazer o quê? Nós vamos introduzir na reunião da igreja o batuque no culto da igreja. Porque eles pensam, o povo vai gostar, né? O povo vai gostar, eles vêm para a nossa igreja. E você sabe de uma coisa? Aconteceu. Eles fizeram isso e realmente o povo gostou. E aquela igreja cresceu e cresceu muito, não é? Outra igreja começou a fazer a mesma coisa, discutindo como podemos crescer. Eles acabaram criando um coral para a cantar a igreja, né? Virou quase um espetáculo, né? Para as pessoas virem para ouvir esse coral cantar tão bonito, não é? Entretenimento, não é? O povo gostou, né? E é verdade, aquela igreja cresceu. Logo outra igreja, algumas décadas depois, decidiram, vamos instituir dança na igreja. O povo vai gostar, né? E a nossa igreja vai crescer por causa disso. Fizeram. E realmente a igreja, o povo gostou muito. E aquela igreja cresceu muito. Décadas depois, uma igreja chegou à conclusão, bem, o que nós vamos fazer para crescer, e muito, é que nós vamos ter uma banda completa, com guitarra e teclado e bateria e todo mundo dançando, né? Com cantores profissionais. O povo vai gostar muito e, sabe, gostaram muito. Aquela igreja cresceu como você nem imagina. Logo, logo, todas as igrejas começaram a fazer a mesma coisa, né? Porque eles viram que quando você prega, ensina, pratica as coisas que o povo gosta, a sua igreja vai crescer, né? É exatamente isso. Outra igreja, bom, eles fizeram como um show, né? Foi, todo mundo gostou, né? Dançando e pulando e batendo palmas, não é? É um show. A próxima igreja diz que nós vamos começar a falar em línguas estranhas. O povo vai gostar. Vamos pular e dançar e adorar emoções e chamar essas emoções o próprio Espírito Santo. Mentira, mas eles falam assim. E o povo gostou. E muito mesmo, não é? Muito emocionante. Décadas depois, alguma igreja disseram: nós vamos pedir para as mulheres pregar e ensinar e ser pastoras e bispos ou bispas, eu sei lá, e o povo gostou. E aquela igreja cresceu, não é? Numa outra igreja, discutindo como vamos crescer, eles começaram a discutir e
todos, né, um dos membros começou a dizer, todas essas igrejas estão crescendo muito porque esses líderes estão agradando o povo, mas me parece que eles nem se importam com agradar a Deus. Uau! Ele tinha razão, né? E então ele abriu a sua Bíblia e leu 2 Timóteo 4, 1 até 4. Se você ainda não abriu a sua Bíblia, eu peço que abre agora mesmo para 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 até 4. Por favor, deixe de falar, por favor. As igrejas, como você pode ver, eu tentei ilustrar isso, as igrejas vêm através dos séculos, literalmente séculos, mudando e mudando e mudando para agradar o povo, para as suas igrejas crescerem, para eles poderem ficar ricos e famosos. Que vergonha. Isso é uma vergonha, não é? Mas o que é que a Bíblia diz? Está disposto a deixar a Bíblia falar? Está disposto a deixar Deus falar? Jesus falar? Os apóstolos falarem? Por favor, abre os ouvidos do seu coração, a sua mente e seu coração, por favor. Apóstolo Paulo falou para o jovem evangelista Timóteo: eu conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra. Uau. Como você sabe, né? Pode entender, nem todos eles estavam seguindo a palavra. E não é fácil pregar a palavra. Pessoas ficam falando, ele é muito pessimista, não é? Eu sei, eu sei. Eu sei que às vezes pode até pensar, né? Deixa a Bíblia falar, é um curso muito pessimista. É porque, né? Quando a gente vê a verdade, nós vemos que Deus está falando. Não, quando nós falamos, pode esquecer, não importa mesmo. Mas se é Deus que está falando, eu estou aqui implorando, deixe Deus falar. Deixe a Bíblia falar. Aqui nós temos, então, Deus e Jesus Cristo como testemunhas. Esses vão julgar no dia final. Pregue a palavra, jovem evangelista Timóteo. Não preguem o que o povo quer ouvir, pregue o que Deus quer, não é? Pregue a palavra, insista, não deixa para as pessoas fazerem o que querem, insista, não é? Quer seja oportuno, quer não, quando eles querem ouvir, quando eles não querem ouvir. Insista, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e paciência, não é? Pois haverá um tempo em que eles não vão suportar mais a sã doutrina, na verdade, não vão, nem querem saber mais da verdade do que Deus quer, só querem o que eles querem, não é? Pelo contrário, eles vão se cercar de com professores, mestres, segundo as suas próprias cobiças, segundo os seus próprios desejos humanos, não é? Não vão querer o que Deus tem a dizer. Eles vão somente falar o que eles querem,
ouvir. Como que sentindo coceira nos ouvidos. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Que triste, que triste, que triste. Serão salvos? Não, claro que não. O próprio Jesus disse, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Mas aquele que, ok? Faz a vontade do meu Pai que está nos céus, somente, não é? Muitos pensam que vão ser salvos e não vão ser salvos. Eles fazem muitas coisas religiosas. Sem dúvida, eles chamam Jesus de Senhor, mas não vivem Jesus como Senhor, não é? O que é que o juiz vai falar? No dia final, o dia do juízo, o que é que ele vai falar, não é? Jesus mesmo disse que aquele que me rejeita e não acolhe, não aceita as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem? A palavra que eu proclamei, essa o julgará no último dia. Você não será julgado por mim, ou por minhas opiniões, ou tradições. Eu prometo que também você não vai ser julgado de acordo com as tradições da sua igreja, nem da minha igreja. Nós vamos ser julgados exclusivamente pelas palavras de Jesus, não é? Somente, né? As palavras que o próprio apóstolo Paulo falava, né? Ele diz, reconhece que as palavras que eu escrevo são os mandamentos do Senhor. Ele disse, bem claro. Uau, que palavras fortes. Talvez o próprio Nelson esteja escutando agora, eu não sei. Mas Nelson foi batizado tem um ano, mais ou menos, não sei. E recentemente ele me escreveu e disse, eu não aguento mais, eu continuei frequentando aquela igreja que eu estou frequentando há muitos anos, mas agora que eu fiz o curso Deixa a Bíblia Falar e continuo voltando, eu percebo, isso não é bíblico, e aquilo não é bíblico também. Ele diz que eu não quero mais isso, né? Eu estou cheio de continuar nessa denominação, porque eles simplesmente não se importam com o que Deus diz, não é? Ele disse, por favor, me ajude, eu quero sair. Aí logo nós combinamos com ele que vamos começar um curso junto com ele e outros que queiram começar um estudo junto com ele, que estamos chamando, né? Como começar a igreja, né? Bíblica, como começar a igreja na sua cidade, na sua casa, não é? E estamos fazendo todos os domingos, começando às 11h30 da manhã, para começar novamente, né? Simplesmente começar de novo. Eu peço que você se junte a nós para lutarmos para voltar à igreja da Bíblia. Nós seremos todos julgados de acordo com as palavras de Deus. E vale a pena lutar, não é? Defender a vontade de Deus. Não merece uma luta? Judas, versículo 3, diz que está exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi, por todas, foi entregue aos santos. Não é? Vale a pena batalhar. A guerra
eu espero estar começando com você. Eu espero que você vai guerrear e vencer. Se for necessário, começar de novo, do zero, não é? Um irmão, eu creio que esteja aqui conosco hoje, ele disse, eu comecei uma igreja tal e eu não quero nem fazer parte daquela igreja mais, não é? Ele está começando de novo, na sua casa. E nós estamos aí para ajudar. E domingo nós estamos virtualmente, né, na sua casa, ajudando eles a começar de novo, não é? Como a Bíblia ensina. Vale a guerra, né? Os discípulos, no início da igreja, eles estavam batalhando para manter o padrão das sãs palavras, não é? Os apóstolos os ensinaram. Começou muitas igrejas e ensinou como as igrejas devem ser, e nós devemos então seguir esse padrão, esse modelo. Eles batalharam até a morte, né? O próprio Jesus disse em Apocalipse, né? Continuar a luta até morrer, não é? Seja fiel até a morte, não é? Eu não sei o que você vai fazer, eu imploro, né? Eu só posso implorar. Por favor, por favor, por favor, deixe Deus falar. Deixe o juiz dizer o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Não, eu não. A minha opinião nem importa, mas a opinião de Deus importa. Quer começar de novo? Quer começar do início e fazer correto essa vez, não é? Ligue para nosso irmão Luiz Pereira Santos, é um dos nossos professores, e ele está, eu coloquei o número dele aqui na tela, você pode anotar, tirar uma foto, não é? Capturar a tela para lembrar esse número e ligar para ele, e ele pode te colocar dentro desse grupo que vamos continuar no nosso estudo domingo e simplesmente ter a nossa reunião de igreja como se fosse na igreja no início, não é? Eu frequento uma igreja chamada Igreja de Cristo, não é? Porque estamos lutando para não ser mais uma igreja. Essa igreja, eu posso até mandar uma foto, né, dessa igreja. Eu acho que a última vez, né, que eu estive lá, eu acho que tinha uns 1.300, 1.500 mais ou menos na reunião, no domingo de manhã. E não é uma das grandes igrejas, é bastante grande, mas tem muitas igrejas maior do que esses que tomaram a decisão. Nós vamos viver como a Bíblia ensina. Não importa o que o povo quer, não importa o que o governo quer. Nós vamos fazer o que Deus manda. Nós vamos lutar para cumprir todas as leis de acordo com o governo, porque Jesus nos mandou fazer isso. E nós estamos fazendo, não é? E nós vamos continuar a fazer, porque a Bíblia manda, não é? E nós estamos fazendo. Eu estou aqui em Angola, né? Com a plena aprovação do governo, né? Porque nós estamos debaixo de uma das convites de uma igreja registrada, plenamente legal, não é? Não queremos desobedecer as leis do governo, o próprio Jesus mandou obedecer. Se você quer continuar, eu estou aqui implorando, deixe a Bíblia falar. Ore comigo. Nosso Deus poderoso, nós te agradecemos por essa aula hoje.
Nós te louvamos que nos deu a sua palavra para não sermos confusos no meio de tantas e tantas igrejas e religiões e ensinos e práticas diferentes. Só queremos a sua vontade. Só queremos viver a nossa confissão. Jesus é nosso Senhor. Queremos não apenas dizer, mas viver Jesus é Senhor. Pai, nós estamos implorando por cada indivíduo nessa aula hoje e também por cada pessoa que vai assistir esse filme. Por favor, Pai, imploramos, ajude-nos a nos arrepender, a nos humilhar, ter a humildade de obedecer. Por favor, Pai, ajude cada um de nós e as nossas famílias, mais do que tudo, mais do que todos, nós queremos a sua salvação. Por favor. Estamos implorando que ajude-nos a valorizar, acima de tudo e todos, a sua salvação. Obediência à sua palavra. Pai, por favor, nos perdoe. E agora, com o conhecimento que está nos dando, nós imploramos que ajude-nos a ter a força, o poder dentro de nosso coração e mente para obedecer, pôr em prática a sua palavra. Por favor, Pai, imploramos. Por favor, no nome poderoso de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.